Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Os estudos da obra de André Luiz tratam sobre a vida no mundo espiritual e nós estamos vendo aqui o primeiro livro desta série, que é o livro Nosso Lar. Hoje nós vamos ver o capítulo 14, que vem sobre o título Elucidações de Clarencio. Mas antes, como eu sempre faço, gostaria de te convidar para que tu curtas esse vídeo para que o algoritmo do YouTube compreenda que esse material é importante para todos nós e então compartilhe também com outras pessoas, porque nós queremos espalhar essa bênção por todos os lugares e alcançar o maior número de pessoas possível. Então auxilie o nosso canal Universo da Mulher e auxiliemos juntos ao bem para que ele se espalhe, ok, meus amados? Recordando também que se você ainda não é inscrito aqui no canal, na tela final, clique sobre o meu rosto e inscreva-se clicando também sobre o sininho para receber as futuras notificações. Então, meus amados, como sempre faço, vou lendo aqui o nosso texto da nossa leitura e vou tecendo breves comentários conforme a intuição for me chegando e também conforme a minha compreensão. Ok, meus amados? Então, vamos iniciar. Vocês recordam que no capítulo 13, nós vimos então que o nosso querido André Luiz foi visitar ali o ministro Clarencio, que é o ministro do auxílio, e ele então foi com a intenção de pedir para ser médico na colônia Nosso Lar, porque ele houvera sido médico na terra. Ele tinha a consciência, claro, de que ele não estava preparado para tal mistério, mas mesmo assim, lá no seu interior, o desejo real que ele tinha era de ser médico ali na colônia, não sabendo muito bem como começar, mas o seu desejo era servir ali, na sua profissão conquistada na terra. Ele ficou então ali sob atendimento junto com uma senhora. E aí vocês recordam, que essa querida irmã, ela foi pedir para o ministro Clarencio que ela queria auxiliar os seus filhos na terra, mas essa irmã, durante 6 anos que vive na colônia, ela não tinha trabalhado mais do que 304 horas de serviço. E isso era muito pouco, porque ali na colônia Nosso Lar, quando eles trabalham, eles conquistam como pagamento bônus horas, que é uma espécie de congratulação que eles recebem por seus trabalhos para posteriormente ter méritos de visitar a família, de fazer alguns atos sobre a terra e, enfim, poder estar auxiliando os seus queridos. Isso precisa ser ganho por méritos de trabalho, de serviço ali na colônia Nosso Lar. Essa senhora não tinha esses méritos e ela não aceitava os trabalhos que o ministro Clarencio colocou-a em diversos setores. Então ela foi chamada pelo ministro Clarencio à consciência e André Luiz ficou observando tudo isso. Ao final, então, ele ficou um tanto quanto retraído para pedir aquilo que ele foi pedir, não é? E aqui nesse capítulo nós vamos ver o desenrolar desse assunto, porque nesse momento, então, vai entrar o diálogo dele com o ministro Clarencio. Vamos ver então? Vamos começar a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Olha só, gente, como é que ele estava se sentindo, É aquela criança ali, bistonta, bisonha, Ou um rapazinho bisonho, que está ali diante dos examinadores rigorosos. Era assim que ele se sentia, Aqueles professores rigorosos que não levam em conta qualquer coisa, eles querem o que é correto. Era assim que ele se sentia. Prosseguindo então a leitura.
Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Olha só, gente. Ele já estava arrependido, né? Porque ele viu ali a corrigenda correta que aquela senhora levou, não é? Porque ela foi ali pedir algo que ela não tinha méritos. Apesar do amor que ela tinha pelos filhos, ela não tinha conquistado méritos. Então Clarencio disse para ela que se ela fosse até a terra, ela chegaria até os filhos como uma mãe paralítica. Olha que dura essa palavra, mas que importante para que essa irmã acordasse, não é? Porque ela não tinha servido nem ali na colônia, como é que ela ia poder servir aos filhos na terra? Se ela não tinha preparo. Então, aqui André Luiz diz que se sentia até arrependido de ter havido provocado aquela audiência devido à consciência que ele houvera tomado de ouvir a corrigenda que o irmão Clarencio tinha dado àquela irmãzinha que estava enganada de ir até ali pedir um mérito que ela não tinha. André Luiz continua. Não seria melhor calar aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui e rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Olha só, gente. André Luiz refez ali o seu pensamento e disse para Clarencio que ele queria qualquer mistério de trabalho. Que fosse qual fosse a área, ele aceitaria. Só que Clarencio leu o interior do nosso querido André Luiz. E os espíritos superiores, como é o nosso querido Clarencio, não perdem a oportunidade de trazer a corrigenda abençoadora para o crescimento do espírito que está sendo ali aprendiz, neste caso, André Luiz. E esta lição também serve para todos nós. Então, ele disse que sabia que no caso ali, ele estava dizendo verbalmente que ele queria qualquer tarefa, mas que no fundo ele queria, na verdade, voltar a ser médico outra vez. Que ele tinha saudade ali das coisas que ele fazia na terra quando médico. Continuando então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança.
que eu recebia no coração com gestos afirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente, ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Olha só a lição que o nosso querido Clarencio, esse espírito iluminado e iluminador, dá ao nosso querido André Luiz, e nós também aprendemos com suas palavras. Ele aqui está dizendo que é claro que é nobre a ideia de servir, mas que André Luiz não está preparado para ser médico de espíritos sofredores,
Porque André Luiz, quando na Terra, tendo recebido as bênçãos de ser um médico, ele desvalorizou essa questão, porque ele, inclusive, utilizou-se dos seus proventos, dos seus ganhos, para promiscuir a própria vida. E ele, então, diz aqui para o nosso querido André Luiz que os títulos aqui na Terra são fichas apenas a serviço de nosso Senhor. Ou seja, os médicos, os cientistas, os enfermeiros, os dentistas, enfim, meus queridos, donas de casa, enfim, meus amados, todo e qualquer serviço que nós formos colocados diante desta vida, são fichas para o nosso crescimento, são fichas de trabalho para o Senhor, são oportunidades que nós temos de ressarcir dívidas anteriores e de contribuir para com o servir aqui na Terra. Nós estamos a serviço de Deus. E aí nós ganhamos uma ficha, e André Luiz ganhou uma ficha de médico, e ele não soube aproveitar essa ficha. Ele foi abençoado porque os pais dele supriram todas as necessidades dos seus estudos. Ele não sabia o preço de um livro porque os pais eram generosos, cobriram tudo o que ele precisava. Logo que ele se formou, então, ele começou a receber muito bem pelo seu trabalho. Recebia tão bem que, no caso aqui, como disse Clarencio, ele acabou cavando o próprio túmulo, queridos. Ele utilizou-se dos bens que ele recebia para se promiscuir, cavando a própria morte. E aí, aqui Clarencio diz que a medicina deve ir além. Nós devemos olhar além, independente da nossa profissão. Aqui no caso de André Luiz, ele era médico, ele deveria ir além da fisiologia. Porque como que ele vai ser médico de espíritos sofredores se ele não olhava além do físico, como diz aqui Clarencio? Nós temos que ver além do físico. Tomara um dia a ciência da medicina possa elevar-se a esse padrão. Olhar além, ver o ser de forma holística. Saber que somos mente, que somos corpo, que somos emoções e que somos também espíritos. Ver além no ser, não é? Para que a gente possa evoluir e fazer também evoluir outras pessoas. E aí então, continuando a nossa leitura aqui, André Luiz diz o seguinte: fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão
mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas, presentemente, pôde verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Gente, olha que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda que Clarencio está dizendo aqui para o nosso querido André Luiz. Vamos prestar atenção que isso aqui é bênção para a vida de todos nós. Olha o que ele está dizendo aqui. Que André Luiz, quando estava ali na sua profissão de médico ainda encarnado, ele atendia pessoas, favorecendo-as gratuitamente. Foram mais de 6.000 atendidos. Na maioria das vezes ele fazia por troça, ou seja, fazia só por fazer, não é? Mas, mesmo esses que ele proporcionou indiferentemente essas bênçãos, eles vêm aqui contar a favor do bem promovido por ele na terra, mesmo que ele tenha feito de forma inconsciente, de forma de fazer por fazer. E aí, desses 6.000 beneficiados, 15 não esqueceram das bênçãos que ele promovia, atendendo a eles gratuitamente, dando-lhes receituário gratuito. Esses 15 amigos intercedem veementemente, ou seja, sem cessar, em favor do nosso querido André Luiz, além da sua mãezinha, claro, que intercede por ele desde sempre. Então, olha só, gente, como é importante a gente fazer o bem. Mesmo que a gente faça o bem, e que a gente faça esse bem e esqueça dele, que a gente faça sem nenhum interesse, porque essa é a ideia, não é mesmo? Fazermos o bem sem nenhum interesse. Todo o bem que nós fizermos vai contar a favor de nós quando nós passarmos para o lado de lá. Vai favorecer-nos quando nós chegarmos na vida espiritual. O bem feito com amor, mais bênçãos ainda trará. Mas mesmo aquele bem que nós fazemos por consciência humana, ainda assim ele vai contar a nosso favor. Olha que lindo, gente. Olha como o bem sempre tem retorno, independente de fazermos de forma muito amorosa e profunda ou de forma apenas por generosidade humana. Coisa linda, não é mesmo? Prosseguindo aqui a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Aqui Clarencio já está prevendo, gente, aquilo que vai acontecer posteriormente com André Luiz e que nós sabemos que a sua história conta, não é? Que ele tornou-se um dos maiores e melhores colaboradores dentro das áreas espirituais de nosso lar e de outros locais onde ele foi favorecer, abençoar e cuidar de outras pessoas junto com os seus queridos companheiros espirituais. Prosseguindo aqui então. André Luiz diz o seguinte: sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Que lindo que termina esse capítulo, né, gente? Ele aqui ficou tão emocionado que pela primeira vez ele chorou de alegria, porque Clarencio vai proporcionar para ele que ele possa trabalhar
ali servindo, não é mesmo? Em tarefas menores. E como aprendiz, vá compreendendo como funciona o trabalho especializado da medicina espiritual. E então ele ficou tão feliz que ele chorou de alegria. E aí ele conclui dizendo que quem aqui de nós na Terra poderá compreender esse semelhante júbilo, essa alegria imensa que ele estava sentindo. E ele menciona ainda que por vezes é preciso que se cale o coração nesse grande e eloquente silêncio divino. Porque Deus sabe de todas as coisas. E conforme, meus amados, nós vamos nos abrindo, Deus vai fazendo o mais na nossa vida. Nós podemos prestar atenção nos pequenos detalhes que acontecem no nosso dia a dia. Experimente, meu querido, minha querida, se dobrar à vontade divina, se entregar com muita integridade a Deus, orar com muita confiança e deixar que o curso daquilo que Deus quer para a sua vida seja concretizado. Perceba que conforme você vai se colocando cada vez mais quebrantado diante da presença divina, mais Deus vai fazendo bênçãos na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes não é exatamente aquilo que nós queríamos, mas é exatamente aquilo que nós precisávamos. Que aqui no caso de André Luiz, ele queria voltar a ser médico, mas neste momento, não estando preparado, ele ia então servir sim e tornar-se aprendiz. E quando ele percebeu que isso era o melhor, que ele poderia voltar a servir e que isso faria-o crescer, ele então chora de alegria, porque ele vai poder ser útil, ainda que não seja conforme ele queria no início, mas que depois vai se preparar e se preparando, isso tornar-se-á uma grande bênção não só para ele, mas para todos os envolvidos e para todos aqueles que ele for auxiliar. Que nós possamos tomar como lição para as nossas vidas mais esta aula maravilhosa que André Luiz nos oferta através deste capítulo lindo que nós lemos hoje. Antes de me despedir, meus queridos, quero convidá-los a todas as segundas-feiras, às 19 horas, estarem aqui comigo no canal Universo da Mulher, para que juntos possamos ver as partilhas do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Convido-os também para que todas as quartas-feiras, às 21 horas, nos unamos aqui no canal Universo da Mulher, para que possamos fazer o Evangelho no lar, abençoando a nossa casa, os nossos queridos, os nossos familiares e tudo o que nos rodeia. Nas quintas-feiras, nós temos então, às 18h30, o estudo da obra de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. E nas sextas-feiras, a partir do momento do passe, nós temos então as bênçãos dos eflúvios sagrados e divinos ofertados pela espiritualidade superior. Venham participar e vamos juntos receber essas graças. Deixo então um grande beijo no coração de todos, desejando que nosso querido Mestre, nosso amigo espiritual e sempre presente, Jesus Cristo, nossa amada mãezinha, mãezinha de toda a humanidade, Maria Santíssima, e os nossos venerandos e amáveis, bem queridos e justos, amigos lindos, espirituais, continuem conosco, nos influenciando ao bem, nos conduzindo aos caminhos da paz e do amor divino, e que nós estejamos sempre abertos, gratos e dedicados, para que compreendamos o quanto somos abençoados por tão grande amor. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas. Muita paz a todos nós.